você encontra obras de diversos autores e os adquire com frete grátis. Compre com comodidade os melhores livros para você. Acesse agora mesmo e boa leitura. Olá, boa noite a todos, boa noite amigos, amigas, boa noite a você que está aí nos assistindo ao vivo, boa noite, bom dia, boa tarde para você que está nos vendo pelo YouTube em outro horário, por um dos canais que estamos utilizando aqui do streaming da TV IDEAC e que são transmitidos para diversos estados. Então temos aqui mais uma quarta-feira abençoada para que a gente possa estudar mais um capítulo do livro do nosso amigo Caibar Schutel, o Parábolas e Ensinos de Jesus. Você que chegou pela primeira vez, procure aí no canal. Ao longo do programa a gente coloca o link no qual você procura um dos capítulos e dê uma olhadinha nos capítulos também, você que está nos acompanhando antes do nosso estudo, pois é muito rico aquilo que Caibar deixa registrado, sempre citando alguns versículos do Novo Testamento, e aí a gente comenta na sequência, temos aquilo que Caibar nos fala, sua opinião sempre muito viva, muito pungente, muito marcante, né? Que a respeito daqueles versículos que foram grafados pelos apóstolos. Então sabemos que é um programa bastante valioso para nós todos, que trazemos muito conhecimento. Nós não trazemos só para você, para a gente também, né? O nosso estudo nos proporciona isso. Isso é muito bom, ficamos muito felizes com tantos e tantos convidados já nos acompanhando. Então temos aqui já as pessoas de sempre que nos estão cumprimentando. Elizabeth, boa noite para você também, que tenhamos mais uma quarta-feira aí de muito proveito. O Paulo Roberto também, nosso fiel amigo, sempre às quartas-feiras seguindo junto, estudando junto o capítulo. A Márcia Lins também, boa noite, e sempre também acompanhando na Casa Eurípides Barçanufo em Pinda também os estudos, os livros dos Espíritos, né, Márcia? Aí a fiel também estudiosa da doutrina, e que Kardec esteja conosco, aí que Jesus nos proteja nessa noite de mais um dia de estudo, já acrescentando nossos amigos para que a gente possa tê-los todos conosco. A gente já dá uma boa noite para o Floriano. Floriano, boa noite, tudo tranquilo? Como está por aí em Caçapava? Obrigado pela sua presença. Estamos todos bem, né? Principalmente por ter a oportunidade de participar de mais uma reunião com você, a Maria, o Henrique, o Rafael, prazer revê-lo, Rafael, tá? E boa noite a todos que nos seguem também pela internet. É claro que hoje o estudo, vamos ter a oportunidade de mergulhar no conteúdo de um assunto que não é muito difundido, tá? Nós temos mais conhecimentos de outros, como o Sermão da Montanha, do Profético, mas sobre o Sermão do Cenáculo, normalmente nós não temos muita informação. Embora tem muita informação para ser dada a respeito disso. Sem dúvida, sem dúvida. O Floriano vai nos acompanhar o tempo todo e vai trazer aí o seu estudo dentro daquilo que foi proposto para o tema. O tema, então, é o Sermão do Cenáculo hoje. Maria, tudo bem com você? Boa noite. Que você esteja muito inspirada, como tem estado normalmente, e a gente agradece a sua presença, viu? Boa noite. É um prazer enorme estar aqui, todas as quartas-feiras, com muita alegria, muita gratidão. E agradecer aos nossos companheiros também, além dos presentes aqui, seu Laje, Floriano, conhecendo o Rafael, a amizade com o Walter, esses que você acabou de falar, o Paulo, a Márcia Guedela, a Elizabeth, que estão sempre com a gente, né? É muito bom, muito bom. E estudar é gratificante, né? Tudo que vem de Jesus. Graças a Deus. Que bom, é verdade. Essas pessoas já são nossos amigos, né? Alguns conhecemos pessoalmente, outros não conhecemos, né? Verdade. Mas a gente já sente intimidade pelo estudo, de estarmos presentes nessa mesa virtual e que realmente algumas pessoas continuem conosco. E boa noite aqui, eu coloquei aqui, ó, Maria do Carmo, a nossa próxima convidada, tá? Da semana seguinte aqui,
A Maria do Carmo, boa noite. A Maria do Carmo vai falar para a gente de comunhão do pensamento. Eu costumo falar no final, mas como ela deu uma boa noite aqui, eu já anuncio, eu já dou aqui para vocês um spoiler da próxima quarta-feira. Então, do Carmo, boa noite, um grande beijo para você. Que você tenha uma semana muito boa, que nos traga semana que vem grandes pensamentos e reflexões a respeito do assunto, né? Henrique, boa noite para você. Aí, muito obrigado pela sua presença de novo, viu? Que também muita inspiração esteja presente aí com você. Fechou. Então, você está com o microfone fechado. Boa noite, Walter. Boa noite, Maria, Floriano, Rafael, muito prazer. E a todos que nos assistem, né, que nos acompanham pelas redes sociais. E como vocês falaram muito bem, a gente já é uma equipe maior do que só nós que aparecemos aqui. Sem né? dúvida, sem dúvida. E hoje a gente tem realmente um tema muito interessante, muito vasto, né? E que dá vazão aí muitos comentários, muitas reflexões, e que Jesus nos abençoe e a espiritualidade nos intua aí, né? Muito bom. É isso mesmo. Hoje a gente tem uma pessoa muito querida aqui como convidado. Aí o Rafael já participou com a gente outras vezes. Hoje eu acredito que seja a terceira vez que ele participa, se não me engano. Mas sua presença é sempre muito bem-vinda. E a gente tem grandes elogios quando ele aparece. Fala, puxa, o Rafael vai vir de novo, que bom. Gosto muito do jeito que ele fala. A gente fica muito contente de ter você conosco, viu, Rafael? De ceder um pouquinho do seu tempo. E com certeza estaremos juntos nessa próxima hora e com muito amor, muito conhecimento, muita informação nova, né? Boa noite. Boa noite, Walter. Muito boa noite e prazer, Maria Bezerra, Henrique Lage, José Carlos Floriano, Elizabeth Ruiz, Paulo Roberto, Márcia Lins, Márcia Guedelha e Maria do Carmo Marcondes César. Gente, eu não tenho essa voz aqui, não. Hoje eu tô rouco. Mudou o tempo aqui no Rio de Janeiro, e aqui no Rio de Janeiro é assim. Quando está 40 graus, está tudo normal. Caiu para 30, todo mundo fica gripado. Mas é uma alegria, um prazer estar com vocês para a gente debater esse tema tão importante e, às vezes, não é um dos temas que as pessoas discutem mais, que é o Sermão do Cenáculo. Que Jesus e os benfeitores espirituais possam nos envolver a todos e nos manter em muita paz. Muito bom, obrigado mesmo, viu, Rafael? Vai ser muito bom. E a sua voz com certeza está muito agradável, não tem problema nenhum não. Aí você pode nos brindar com seus comentários com essa voz aí que está ótimo, sem problema nenhum. Bom, gente, então nós vamos fazer como sempre, vamos colocar aqui na nossa transmissão. A gente vai adicionar aquilo que nós vamos ler. Hoje é um pouquinho diferente, porque hoje é o seguinte, esse capítulo, o Caibar ele preferiu não colocar o Sermão do Cenáculo pelo tamanho, e cita que ele está presente, você que quer ler o sermão em si, ele está presente em João, nesses capítulos aqui, olha, de 14 a 18. Então o que nós vamos ler agora, assim de cara, a gente vai ler o comentário do Caibar, uma parte do comentário dele, para que possa nos inspirar para fazer os nossos comentários na sequência também, e que o Rafael nos traga as informações que ele deu uma lida, deu uma estudada aí no assunto para nos brindar. Então vamos lá. O Sermão do Cenáculo. Então a gente, como eu falei, a gente acha esse sermão em João, nos capítulos de 14 a 18. O Sermão do Cenáculo é tão importante, edificante e substancial quanto o Sermão do Monte. Este é a entrada do Espírito na vida perfeita. Aquele é a força, a esperança e a fé para prosseguirmos nesta tão gloriosa senda. O Sermão do Monte é a prédica pública, dirigida à multidão, que, sequiosa da verdade, corria pressurosa a beber na fonte primordial os ensinos que lhes aclaravam o entendimento e lhes afagavam o coração oprimido. O Sermão do Cenáculo é o conjunto de conselhos, exortações, recomendações que Jesus dirige particularmente àqueles que de fato querem ser seus discípulos. Leiam os capítulos 14, 15, 16 e 17 de João e verão nesse discurso de Jesus a bela, insofismável, concisa e maravilhosa doutrina cristã que o respeitável mestre fundou na terra. O lava-pés e a ceia não passam de símbolos, pretexto para a reunião, onde o mestre deveria exortar, consolar e fortificar seus discípulos, para que com fé e coragem
resistissem às provas porque iriam passar com a tragédia do Gólgota. O principal de tal reunião não consiste, pois, na ceia e no lava-pés, como julgaram as igrejas e os sacerdotes. O principal consiste nos ensinos que daí decorrem, como luzes cintilantes, através das páginas dos evangelhos. Depois de haver Jesus repartido com aqueles que deveriam cuidar de sua doutrina o pão, para que Jesus simbolizasse a mesma doutrina, e o vinho, que como essência da vida, representa o Espírito, que há de vivificá-la sempre. Depois de munido de uma bacia e cingido de uma toalha, lavar e enxugar os pés de todos, em sinal de humildade e pureza da alma. Começa o seu memorável discurso com as doces palavras de resignação, conforto e esperança. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E prosseguindo em seus ditames, garante-lhes que nem ele, Jesus, deixaria de os assistir e proteger, como, também sob a sua direção, o Pai Celestial lhes enviaria o Espírito Consolador, cuja falange de mensageiros os auxiliaria na sua gloriosa tarefa. Jesus proporciona-lhes toda sorte de auxílio, garante-lhes todas as bem-aventuranças, diz-lhe que continuaria a viver, voltaria, se manifestaria e lhes daria assistência por todos os séculos dos séculos. Faz ainda mais, avisa-lhes que não se manifestaria ao mundo, porque o mundo não estava preparado para recebê-lo. Os homens não tinham os corpos lavados, quanto mais os pés para segui-lo. Garante, por fim, a seus futuros apóstolos o amor de Deus, e acrescenta que tudo o que lhes havia dito fora com o assentimento do Pai, que a palavra não era sua, mas sim de Deus. Após este substancioso introito, transfundiu em seus discípulos o espírito vivificante da fé, na imortalidade, e, em forma de parábola, prosseguiu em suas exortações. Então, amigos, esse é o trecho que nós escolhemos para ler, para a gente começar o nosso estudo, onde Caibar cita o Sermão do Cenáculo e faz alguns comentários mais longos para você que quer dar uma olhadinha. Também no livro de Caibar existe mais comentários a respeito do mesmo tema. E nós vamos passar para o Rafael, então, para que ele possa trazer o seu entendimento sobre o que o Caibar nos trouxe e alguma coisa a respeito do sermão. Rafael, boa noite novamente e que Deus o intua muito e esteja protegido ao nosso lado. Obrigado. Eu que agradeço. Uma das formas pelas quais Jesus se comunicava com as pessoas era através dos sermões. Nós podemos catalogar nos evangelhos alguns sermões. O mais conhecido deles é o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Mas também conhecemos aquele que é o Sermão dos Ais. Também temos o Sermão Profético e esse que é conhecido como Sermão do Cenáculo. Por que cenáculo? Quando a gente pega o significado de cenáculo, lugar de refeições, e nós sabemos que esse sermão ele foi proferido de Jesus aos seus discípulos quando eles se encontravam já em Jerusalém, ali na véspera do martírio de Jesus, quando eles se unem para aquela que seria a última grande ceia. E Jesus, conversando com seus discípulos, faz algumas admoestações, traça alguns conselhos, mas, sobretudo, palavras de engrandecimento, palavras que estaria com eles e, em verdade, com todos nós no decorrer dos séculos. Eu quero, para ficar didático, dividir esse sermão do cenáculo em 7 partes. É bem verdade que quando abrimos o Evangelho de João, de 14 a 18, como propôs Caibar Schutel, em verdade a gente poderia pegar de 13 a 18. São muitos os ensinamentos de Jesus, mas para ficar didático eu quero dividir em 7 partes. Porque num primeiro momento, Jesus lava os pés dos seus discípulos. E conta o evangelista João, ali no capítulo 13, que ele retira a túnica, cinge-se com uma espécie de toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos.
Qual o símbolo que está por trás disso? O símbolo da humildade, o símbolo do serviço, o símbolo de que o mestre, aquele que é o nosso guia e modelo, veio ao mundo para servir. Tanto isso é verdade que quando ele foi lavar os pés de Simão Pedro, mas não pode. Como o meu mestre vai lavar os meus pés? E Jesus, olha, se eu não lavar os seus pés, tu não terás parte comigo. E Simão Pedro, que era tosco e de vez em quando dava umas tiradas hilárias, olha, Senhor, então não lave apenas os meus pés, mas lave meu corpo inteiro. E Jesus traz um ensinamento aos seus discípulos. Se me chamais mestre, dizei o bem, e eu vos lavo os pés, para que vocês aprendei a lavar os pés uns dos outros, a servir uns aos outros. Então, a primeira parte desse sermão do cenáculo, ensinamento da humildade, ensinamento do serviço, ensinamento de que nós estamos no mundo não para o orgulho, para as glórias efêmeras, mas para a tarefa do amor, do serviço no bem. Num segundo momento desse sermão do cenáculo, Jesus já estava à mesa com seus discípulos e ele indica que um haveria de o trair. E eles resolvem perguntar, Senhor, mas quem de nós irá te trair? Aquele que comer o pedaço de pão junto comigo. E naquele momento eles percebem que Judas, filho de Queriote, o único que era o discípulo da parte sul ali de Israel, ou seja, era um judeu propriamente dito, come o pedaço de pão junto com Jesus. Mas os apóstolos, mas como Judas irá trair Jesus? Eles não entendem. E Jesus vira-se para Judas e diz, o que tiveres de fazer, faze-o depressa. Jesus indica a traição, indica o traidor, mas nós sabemos pelas vias da própria doutrina espírita que, muito mais do que indicar um traidor, Jesus perdoou o traidor. Pelos escritos de Maria Dolores, um texto belíssimo de Chico Xavier, nós somos lembrados que Jesus, após a sua desencarnação no Gólgota, ele vai àquele vale sombrio onde se encontrava Judas e o resgata, porque em verdade Jesus amava aquele discípulo como ama a cada um de nós. Numa terceira parte do sermão do cenáculo, Jesus vem dizer do novo mandamento. Eis que vos trago um novo mandamento, que vos ameis como eu vos tenho amado. E, para ficar ainda mais assertivo, ele coloca, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E quando a gente faz o estudo desse trecho de João, há algo de bastante significativo. E o que é, Rafael? Vamos fazer um retorno ao texto de Mateus, porque lá em Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40, Jesus, quando conversou com os escribas e os fariseus, ele disse que substituiria os 10 mandamentos da lei antiga e os escritos dos profetas por outros 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao seu próximo como a si mesmo. Veja, o amor ao próximo era tal qual o amor que nós temos a nós mesmos. Quando a gente busca os historiadores, nós sabemos que o Evangelho de Mateus, ele é oriundo das anotações de Levi. Levi e Mateus são o mesmo apóstolo. Ali pela década de 30, 40, já havia as anotações de Levi, que depois foi aprimorado e na década de 60 do primeiro século surgiu o Evangelho de Mateus. Mas o Evangelho de João, ele é um pouco mais tardio. Os historiadores costumam dizer que ele saiu na última década do primeiro século. E João traz um detalhe, diferente do texto de Mateus, porque já não é amar ao próximo como a si mesmo. Porque Jesus fala de um novo mandamento, que vocês vos amem como eu vos tenho amado. O parâmetro agora não é mais o amor que eu tenho por mim mesmo, que eu vou dar ao meu próximo. É o amor que Jesus me deu, igual ele me deu, eu vou amar o meu semelhante. E o que Jesus estava dizendo no seu último encontro com os discípulos? Que nós deveríamos amar sem exigências, sem esperar nada em troca, sem cobrar qualquer tipo de retribuição.
que se ele daria a sua vida por amor aos seus amigos, nós deveríamos ter a mesma reverência para com as pessoas, amar até mesmo os próprios inimigos. Numa quarta parte do Sermão do Cenáculo, e eu estou aqui controlando a hora, tá, gente? Ele fala a Pedro da sua traição, da sua negação, porque, em verdade, Judas o traiu e Pedro o negou. Porque quando Jesus afirma que estava chegando próximo o seu holocausto, que ele teria que morrer por amor aos seus discípulos, e naquela que é uma consideração simbólica para a remissão dos pecados das pessoas, Pedro, mestre, eu vou contigo até o último momento. Eu darei a minha vida por você, Senhor. E Jesus olha no profundo dos olhos de Pedro e lhe diz, Simão, Simão, o espírito das trevas quer te cirandar como o vento ciranda o trigo nos campos. Mas eu roguei ao Pai para que te fortificasse, porque quando você te fortificares da fragilidade, você será força, você será aquele que conduzirá o meu rebanho. Mas ainda esta noite, porque és frágil, tu me negarás 3 vezes. E quando Jesus é apanhado no Getsemane, após o beijo da traição de Judas, Simão Pedro vai atrás da soldadesca que capturou Jesus. E estando ali na porta da casa de Anás, ele o nega por primeira vez, depois na casa de Caifás o nega pela 3ª vez, quando Jesus já estava indo ao julgamento de Pôncio Pilatos, ele nega a 3ª vez e lembra Jesus falando da sua negação. Quarta parte do Sermão do Cenáculo, então, Pedro sendo avisado das suas negações. Quinta parte do Sermão do Cenáculo, Jesus confortando os seus discípulos. E essa parte eu peço permissão para ler, porque é uma parte belíssima. Se nós pudéssemos abrir esse texto de João no capítulo 14, aqui no versículo 1º e 2º, todos os dias pela manhã, todos os dias antes de dormir, seria um dos maiores consolos que nós poderíamos ter. Porque olha o que Jesus nos diz. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vou-lo teria dito. O que Jesus está dizendo? Não turbar o vosso coração. O que quer dizer turbar? Não vos preocupeis. Não tenhais essa ansiedade das coisas do mundo, a ansiedade da Covid, a ansiedade da política, a ansiedade da corrupção, a ansiedade dos problemas diários. Eu estive convosco e eu vos digo, o texto em latim, Indomo patri mei mansione sunt multe. Gente, eu ainda lembro porque eu quase fui padre, tá? Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vou-lo teria dito. O que isso está querendo dizer? Era Jesus dizendo àqueles corações, a Terra é um pequenino planeta, onde existem muitas lágrimas, muitas dores, mas vocês não são daqui, assim como o meu reino também não é. Esse pouso é um pouso transitório, é um pouso de aprendizado. Eu estou indo, mas eu vou guardar um lugar para vocês. É como se nós, fazendo uma grande viagem, pensássemos nos nossos filhos. Meu filho, não se preocupe, papai estará sempre com você. Só que aqui, guardadas as devidas proporções, é o mestre por excelência, dizendo aos seus filhos do coração, não andais preocupados. Todas essas coisas eu já sei, mas eu vou preparar um lugar. Sexta parte do Sermão do Cenáculo. Jesus prometendo um Consolador. Lá no capítulo 14, versículos de 15 a 17, complementado pelo versículo 26. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai para que vos mande um outro, do texto em grego,
Paráclito. E o que quer dizer Paráclito ou Paracleto? Quer dizer o que consola, o que esclarece. Na tradução de João Ferreira de Almeida, que é utilizada no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, outro consolador, que é o Espírito de verdade que há de ficar convosco por todos os dias da eternidade. Está aqui Jesus prometendo o advento do Espírito de verdade, o Consolador prometido, que vai nos esclarecer as coisas, e esse Consolador se cumpre quando em 18 de abril de 1857, mais ou menos 10 horas da manhã, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, atravessando a Rue de Rivoli, em Paris, em direção ao Palais Royal, venha trazer a lume a edição do Livro dos Espíritos. Esse Consolador se cumpre em terras brasileiras quando tantos espíritos desencarnados e encarnados vêm trazer o espiritismo para terras do Brasil, entre eles Aibar Schutel, que nos fala das parábolas e ensinos de Jesus para o século XXI, porque as parábolas e ensinos de Jesus são sempre atuais. Sétima parte do sermão do cenáculo, que eu poderia chamar palavras de despedida, porque todo sermão tem uma forma de começar, e ele quis começar não com palavras que poderiam convencer, mas com exemplos que arrastavam. Ele começou lavando os pés e termina com palavras de despedida, dizendo aos corações, os seus filhos. E eu peço permissão para ler, porque está em João 16:33. Estas coisas vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. Quem é o príncipe da paz? Jesus. Quem é que pode nos dar a paz? Jesus. Quando 1 milhão de cristãos, naqueles tempos recuados, entravam nas arenas romanas para serem queimados, para serem comidos por feras, contam os historiadores que eles entravam dizendo: Yeshua ben Miriam, Nassif Shalom. Jesus, filho de Maria, príncipe da paz. Porque somente com Jesus nós temos a paz. E ele complementa dizendo: no mundo passais por aflições. Não há ninguém que está no mundo que não tenha aflição. Somos quase 8 bilhões de seres encarnados no mundo. Aflições financeiras, aflições da saúde, aflições obsessivas. Mas Jesus disse: nós teremos aflições, mas nos dá as palavras de despedida. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não diz eu venci no mundo, porque nós queremos vencer no mundo, ter milhões de seguidores, ter muito dinheiro, ter posto de destaque. Quando Jesus não tinha uma pedra onde recostar a cabeça. Em mim tem as paz. Eu venci o mundo. O que ele estava querendo nos dizer é o seguinte: se eu venci, eu estarei com cada um de vós, para que juntos vocês também podem vencer. E depois de terminar o sermão do cenáculo, ele vai junto com seus discípulos para aquele que é o Horto das Oliveiras, no sopé, o Getsemane, onde a soldadesca de Anás, de Caifás, vem ao seu encontro. Estava terminado o sermão, mas as suas palavras, como narra o mesmo João, em capítulo 6, versículo 68, eram palavras de vida eterna. Ainda hoje é o mesmo sermão que nós estudamos para lembrar das promessas de Jesus. Ótimo, Rafael. Muito bom. Obrigado da sua interpretação, muito tocante. Realmente, essa divisão em 7 partes ela é bastante didática, porque a gente, ouvindo, compreende toda a sequência de fatos, né? Dá um encadeamento lógico para que a gente compreenda o Sermão do Cenáculo de uma maneira muito bonita, muito compreensível. Obrigado do que você trouxe para a gente. Mas vamos, como a gente tinha falado, vamos passar para o Henrique, na sequência a Maria, depois o Floriano, para que o Henrique já assuma na sequência aí e faça os comentários
que ele sempre nos brinda aí. Henrique, a palavra é sua, então. Obrigado. Obrigado, Walter. Cumprimento aí o Rafael, excelente explanação, né? Reflexão muito didática e resumiu tudo muito bem. Deixa a gente um pouco sem o que falar, né? Porque ele encerrou bem tudo. Eu separei, assim, mentalmente alguns itens que eu achei muito importantes. Então, em João 15:13, né? Quando ele fala, ninguém tem amor maior que este, ter entregado sua vida por amor, né? Então, nenhum de nós, né, não se discute esse imenso amor de Jesus por todos nós, né, por toda a humanidade, né, por todos os necessitados, né, que ele tinha uma capacidade imensa de amar, né? Mas, entretanto, né, no primeiro embate com as trevas, né, ele foi, assim, abandonado de uma maneira impressionante, né? Quando a gente vai vendo, né, todos aqueles que onde estavam os leprosos que ele curou, os paralíticos que ele curou, né, diante daquela última caminhada dele, né, na terra, né? A gente, como tão bem o Rafael falou, né, Pedro negou 3 vezes, Judas o traiu, né? Haroldo Dutra até diz assim, né, que Judas não traiu porque ele já sabia de tudo, então ele não chama de traição, mas a gente chama de traição, né? Então, Judas entregou ele com um beijo, né? João e Tiago dormiram no horto, né? Tomé, depois da ressurreição, né, exigiu sinais dele, né? Então, Emmanuel tem uma reflexão que ele diz, né, que quando a gente estiver nessa situação, nessa porta estreita, né, caminhando para a conquista da vida eterna, né, para a gente não aguardar os nossos amigos que não nos compreendem ou que não nos compreenderiam, né? Para a gente não deixar de amá-los, mas a gente seguir, né? Então, é isso que Jesus mostra muito bem aí, né? Que muitas vezes na vida, a hora que a gente vai adquirindo algum conhecimento, né? A gente vai tendo um crescimento espiritual, aqueles que caminhavam com a gente, de um modo geral, nos abandonam, né? Às vezes nos criticam, né? Mas Emmanuel diz, né, que eles são crianças, né? E toda criança teme e exige muito, né? Mas é importante que a gente siga a nossa caminhada, né? Siga esse caminho com Jesus, né? E em João 14:6, né? Quando ele fala, eu sou o caminho, verdade e a vida, né? Aí o caminho, né? A gente lembra, né? De Jesus é nosso guia e modelo. Aí Jesus é o nosso guia no caminho, né? Toda vez que a gente olha para dentro de nós, buscando a nossa reforma, essa nossa melhora, o nosso crescimento espiritual, né? É como se a gente entrasse numa floresta e como se a gente entrasse, mergulhasse no mar, né? Como é que a gente sairia de lá se a gente não tivesse um guia, né? Nós precisamos desse guia, né? Então, Jesus, ele nos guia sem violentar nossas consciências, né? Sem interferir no nosso livre-arbítrio, né? Mas a gente não deve nunca esquecer, na nossa caminhada, ele sempre reclamam os seus direitos, né? E nós temos que lembrar, todos nós, que nós temos deveres, né? Deveres de servir em nome de Jesus e sem exigência nenhuma, né? E uma outra reflexão também, né, que o Rafael falou tão bem aí, na casa de meu pai há várias moradas, né? Não há dúvida que Jesus se referia, né, às várias residências do universo, né? A essas tantas moradas do multiverso, né? Mas num sentido mais elevado, Emmanuel, quando faz também uma análise dessa passagem, ele chama atenção também, né? Que todos nós, né? A cada um será, como Jesus nos disse, a cada um será dado conforme as suas obras. Então, ele fala das nossas moradas mentais, que nós mesmos criamos, né? Com os nossos pensamentos, com as nossas ações, né? Então, para que a gente tenha, cada um vai morar onde o seu pensamento, a sua atitude vai levar a gente. Nós vamos construir também as nossas moradas mentais, né? Com o nosso pensamento, a nossa atitude, com a nossa consciência, né? Então, compete também a nós todos, não é? A compreensão com os nossos irmãos de caminhada, né? Trabalhando para extinguir o ódio,
o egoísmo, o orgulho, a vaidade, né? Para a gente seguir nesse caminho e a gente também fazer essa iluminação desses nossos irmãos que estão na jornada com a gente, né? E nessa passagem que o Rafael falou muito bem, né? Do eu venci o mundo, né? E não venci no mundo, né? Essa passagem também é muito bonita, muito representativa, né? E a gente, para terminar, a gente sempre lembrar, né? O Evangelho, né? O Evangelho de boa nova, de boas notícias, mas o Evangelho nos mostra, né? Inúmeras situações de extrema dificuldade, de extremos sofrimentos, de lágrimas, de martírios, né? Mas a gente sempre deve lembrar que essas situações, né? Elas são horizontes que nos abrem, né? Que são situações todas que Deus permite que cheguem até a gente, né? Como um auxílio divino, né? Como um adubo, né? Para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa aprimorar. Então, a gente sempre diz, né, que não existe obstáculo, né? Não existem problemas, existem desafios, né? E que todas essas situações que, a princípio, são dolorosas, né? Na verdade, elas são esses horizontes que se abrem ao nosso caminho, que é o que João fala em 16:20, né? Que ele fala que a vossa tristeza se converterá em alegria, né? Então, Jesus, tudo que nos ensinou, ele vivenciou, e ele vivenciou todas essas dificuldades, né? E a gente sempre lembra, né, que o Evangelho não termina na cruz, né? O Evangelho termina na ressurreição, na vida, no retorno à vida, né? E a nossa vida também continua depois do túmulo, né? Então, acho que é mais ou menos isso, Walter. Obrigado. Muito bom, Henrique. Obrigado. Realmente, nas adversidades são as oportunidades que nós temos de crescimento, né? Onde que vale uma via pavimentada sem que enfrentemos as dificuldades e a gente não consiga avaliar a nossa capacidade de ultrapassar esses problemas, as dificuldades, e nós temos as nossas referências. A cada dificuldade, como o Evangelho traz, você tem na nossa vida ao longo dessa encarnação que estamos falando e de outras que não nos recordamos, né? Nós temos aí os percalços para serem ultrapassados e tudo isso faz parte da nossa evolução, faz parte da nossa capacidade de enfrentar e resolver da melhor maneira, seguindo aí os ditames que Cristo nos deixou, para que a gente possa, de uma maneira mais parecida possível com aquela que o Mestre agiria, sempre evoluindo e sempre seguindo em frente, para que a gente possa ter essa aquisição de conhecimento, essa aquisição dessa evolução espiritual. Somos seres em evolução, todos sabemos disso, não somos involuídos, né? Nós estamos em evolução. Como em diversos outros orbes ou outros planos, cada um no seu estágio, respeitando as suas dificuldades e sempre enfrentando de cabeça erguida para que a gente olhe para o próximo e veja como reagir, como podemos influenciar o próximo no bom sentido, como podemos ser influenciados pelo nosso meio, né? E de que maneira a nossa frequência, a nossa casa espírita, ou o nosso estudo pode nos modificar também. De uma maneira bastante grande. O estudo, afinal de contas, a doutrina espírita não é feita apenas de uma crença. Eu acredito na reencarnação, né? Então eu sou espírita. Não é bem isso. A gente sabe que é muito mais profundo que isso. A gente precisa ter o estudo, ter o conhecimento da doutrina que nos traz e fundamentalmente lembrar que a doutrina espírita ela é cristã. Então a base toda da casa que foi erguida, como já disse Emmanuel também, em cima desse conhecimento é a doutrina de Cristo. Então Henrique está pleno de razão nos seus comentários, a gente agradece a sua participação novamente. Maria, emenda então no Henrique então, vamos lá, sua vez. Pois é, eu preciso elogiar Rafael, porque Rafael foi, assim, um verdadeiro professor, né, Rafael? Sua didática impecável, eu aprendi bastante. Você é espírita desde quando, meu filho? Desde os 18 anos. Ah, tá. Você ia ser padre já nessa idade, depois não foi? Não, na verdade, com 18 anos, eu estava ali sendo chamado para entrar no seminário. Sim, sim. Mas aí depois eu fiz uma curva e fui para a casa espírita. Muito bem. Você é um verdadeiro espírita, meu filho. E o poder da palavra não deixe de falar. Você tem o dom.
Doutor Lage não precisa falar nada, né? Agora vamos ver o que a Maria vai falar, conseguir falar. Bom, presa ao texto, porque eu sou iniciante nos estudos, viu, Rafael? Presa ao texto de Caibá, que é maravilhoso, eu vou lá no início, que ele define muito bem a que veio o sermão do cenáculo, né? Ele deixa muito claro que é importante, edificante e substancial. Ora, por que será? Jesus está fazendo a última ceia, né? É lógico que tinha que ter esses 3 adjetivos. Tinha que ter importância, tinha que ser edificante e substancial. Porque é a entrada dos apóstolos para o Espírito de verdade na vida deles, né? Ali Jesus ia deixar isso para eles, né? Uma vida reta, uma vida eterna, junto a conselhos e recomendações dadas pelo Mestre. E o momento é tão sério que Jesus deixa avisado aos apóstolos que não se apresentaria mais ao mundo para as pessoas, né? Encarnado. Porque os homens ainda não estavam preparados, nem corpos lavados, nem muito menos os pés para segui-los, né? Então, espiritualmente, os outros montes que Jesus participou com a população, o Sermão do Monte, onde ele falava só para o povo, jogando ainda aquela água viva que eles estavam precisando, o Monte das Oliveiras, né? Tudo que ele passou nessa época para o povo ainda foi a base ainda espiritual, o início, né? E ainda não conseguiu voltar, porque ainda estamos caminhando, né? Tá mais perto de voltar, mas a gente escorrega muito. Outra parte muito importante no texto é quando ele diz que ele é a videira e que os apóstolos prestem bastante atenção, que são os frutos, os galhos e os frutos. Ora, como você fruto se eu não trabalhar? Então, ele deixa muito claro, a obra. É preciso fé sem ação, é fé morta. Então, é preciso que você se empenhe em ser mais um pouquinho do que você já é. Estudar te ajuda a compreender, mas praticar o que está estudando e vivenciar, né? Vivenciar e o próximo, a sua caridade, o tempo todo. Aí sim, os discípulos produzirão frutos. Ele deixou isso muito claro para eles. E Jesus ainda, no finalzinho, como o Rafael também gostou muito, eu fiquei encantada com o finalzinho do texto, Jesus relata, ele expressa no Sermão do Cenáculo todo o seu amor, seu companheirismo, sua presença viva ao lado dos seus discípulos, todo o tempo, e que confiassem na caminhada certeira, que não ia ser fácil, mas o bem ia vencer, assim como até hoje. Existe sombra, existe luz. Aonde a luz chega, a sombra vai embora. Já ofuscou. Então, essa certeza Jesus passou para eles e passa para nós. É preciso que a gente tente entender isso e acreditar, seguindo os seus passos. Nada será fácil, mas a vitória sempre é certeira. A luz de Jesus é algo assim, ainda incompreensível para nós. Tamanha a nossa pequenez ainda. Mas tentar buscá-la já é um grande passo, né? Tentar estar com ele, tentar falar com ele e agir, né? Agir no bem, nos melhorando e tentando levar um pouquinho do que for bom e das palavras dele, dos ensinos dele, a quem a gente entende que precisa, que está perto de nós. Sem invadir ninguém, sem mudar ninguém. A Maria está aprendendo muito essa parte. Não mudar ninguém. Nem dentro de casa, nem em lugar nenhum. Só você pode mudar. Só você pode mudar, que já incomoda bastante. Mas, se é com Jesus, deixa incomodar, não tem problema, não é mesmo? É isso. Maria, todos nós estamos aprendendo isso, viu? Eu acho que nós somos mais necessitados. Quem está falando aqui é aquele que está precisando mais ouvir essa parte, né? A hora que a gente se incomoda conosco mesmo, a gente olha para dentro, começa a aprender muito mais, né? Então, a gente tem que ser solícito com as pessoas, respeitoso, carinhoso, amoroso, mas a preocupação de verdade na mudança é conosco mesmo, é isso que você quis dizer, né? É ter a humildade de entender isso. É verdade. Floriano, José Carlos Floriano.
Traga para a gente o seu entendimento. Bom, agradecido, né, Rafael, os comentários, ao Henrique, a Maria. E eu diria que ainda tem muito para ser falado. Mesmo porque, se nós observarmos, no finalzinho, Caibachuti colocou algo que só por isso eu já não precisaria falar mais nada. O sermão do cenáculo encerra como o do monte todas as condições doutrinárias para felicitar o homem na terra e divinizá-los no céu. Quem ouve estas palavras e põe em prática esses ensinamentos, edifica sua casa sobre rocha, e embora soprem os ventos e corram as águas, a casa permanece e o amparo dos bons espíritos nunca falta a seus moradores. Realmente. Quando nós seguimos as palavras de Jesus, mas não seguir de uma maneira utópica, mas seguir de modo constante, como exemplo nas nossas ações, aí nós vamos fazer, dando uma voltinha, tá, Walter? Nós vamos fazer igual aquele iraniano Youssef Nadarkhani, que foi preso em 2019, não sei se o Rafael tem conhecimento disso, acusado de apostasia. Desculpe, mas apostasia é a renúncia de uma religião ou uma crença. Ou seja, ele renunciou ao islamismo e foi condenado à morte. E por 3 vezes ele teve chance de renunciar à sua fé, né? De renunciar a Jesus Cristo, e ele não renunciou. E com as pressões internacionais, até onde eu pude acompanhar, ele foi condenado a 6 anos de cadeia, mas não foi enforcado. Eu, quando falo isso, eu vejo a maravilha do crédito que esse homem deu em Jesus. Ele acreditou em Jesus. Ele acreditou nas palavras de Jesus. Ele seguiu, tanto que ele foi perseguido, e não é só ele, nós sabemos que, somente no Irã, em função do islamismo, há muita perseguição, mas ele era pastor. Olha que legal. Assim como o Rafael, viu, Rafael? Eu também, hoje, poderia estar até rezando uma missa aí, que eu também fui. Mas eu dei uma esticada para a esquerda e estou na doutrina espírita há poucos anos, quase 50. E confesso que não aprendi muita coisa, tá? Perto daquilo que nós temos que aprender. Então, quando no Levítico, capítulo 19, versículo 18, aparece a frase, amai o próximo como a ti mesmo, é uma sequência de ordenar no sentido de convivência para não colocar tropeço diante do cego. E em outro, no mesmo Levítico, nós vemos de modo diferente, não te vingarás nem guardarás ira contra o filho do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Foi o que o Henrique acabou de falar, com a capacidade impressionante que Jesus tem de amar. E o que nós tiramos do sermão do cenáculo? Que é um conjunto de conselhos e recomendações que Jesus fez aos seus discípulos, ou seja, diretrizes importantes para todos aqueles que querem seguir o caminho luminoso que Jesus trouxe para nós, que foi o que fez o iraniano. Ele renunciou àquilo que ele tinha como crença, que era uma condição do país, para seguir Jesus. Então, toda a comunidade cristã, de modo geral, ela destaca no cenáculo os seus aspectos simbólicos, tal como a ceia, que reuniu todos os apóstolos com Jesus, e o sublime ato de humildade, como falou o Rafael de Jesus ao lavar os pés dos seus discípulos. É verdade que esses detalhes do evento são muito importantes, mas o que é mais importante são as palavras que Jesus proferiu naquela ocasião.
Após lavar os pés de todo Jesus, começa o memorável discurso, dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, que foi o que o Rafael colocou. E ele garante em seguida a todos que não deixaria de os assistir e proteger, e que o Pai Celestial enviaria o Espírito Consolador para dar cumprimento a essa proteção. Então, o que nós vemos é que Jesus se comparou a uma videira. Diz que a videira é composta de tronco, galhos, frutos e flores. Tá? E os galhos saem do tronco têm finalidade de produzir folhas e frutos. Disse o mestre ser ele a verdadeira videira, e que os seus discípulos devem estar unidos a ele como galhos que são da videira verdadeira. E é claro que explica para eles que precisam dar frutos, pois a vara que não der frutos será cortada e lançada fora. E esses frutos, evidentemente, são decorrentes do trabalho espiritual para a frutificação da virtude. E assim como o galho, a vara recebe a seiva da videira, labora, manipula até que brotem frutos, as uvas. Da mesma forma, os discípulos recebem o espírito da fé de seu mestre como seiva poderosa. Essa seiva deve ser trabalhada com carinho e muito amor para que possam produzir frutos. E enfatizou a vinda do Espírito da Verdade para prosseguir na sua missão e que estaria sempre com todos. Obrigado, Walter. Nós é que agradecemos, Floriano, no seu comentário. A gente volta para o Rafael. Então, Rafael, me diz uma coisa. Você tem agora a segunda parte do comentário. O Sermão do Cenáculo, ele foi escrito de uma maneira que atinge a todos nós até hoje. Né? Nós temos informações aí e diretrizes dentro dele que nos influenciam muito. Nossa vida pode ser muito guiada através dos atos do Mestre quando a gente analisa esses 7 passos que você nos trouxe. Você acha que a dimensão desses ensinamentos chegava ao povo da época, ou pelo menos aos apóstolos? Qual o grau de que era atingido dentro das pessoas que eles conseguiam compilar esses ensinamentos da maneira que nós vemos hoje? Ou você acha que não? E como seria talvez um exercício de adivinhação, logicamente, né? Daqui 100 anos, por exemplo, um grupo que estiver estudando aqui de uma maneira similar na tecnologia da época, como vai enxergar esse Sermão do Cenáculo? Você acha que essa evolução existe de maneira significativa? Walter, há uma bela metáfora trazida por Emmanuel no livro O Consolador, quando ele nos diz que as parábolas e os ensinos de Jesus são quais sementes, que vão desabrochando no decorrer dos tempos, dos séculos, de acordo com a nossa maturidade. Ou seja, como nós éramos naquela época, rudes, ignorantes, éramos pescadores, homens do campo, mulheres que trabalhavam com trigo dentro de casa, cuidavam da família. Nós não tínhamos capacidade nem intelectualidade para compreender a profundidade desses ensinos. Até mesmo porque Jesus valia-se de muitas metáforas, de muitos símbolos, mas Jesus falou para a posteridade, porque a gente vai avançando, vai adquirindo maturidade moral e intelectual, e percebam, são as mesmas parábolas, são os mesmos sermões que a gente apreendeu de um certo jeito, lá quando ele esteve conosco, 1000 anos depois de um outro jeito. E hoje, 2 milênios depois, a gente já faz compreensões novas. O que me permite dizer que daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, nós continuaremos com os mesmos ensinos, com as mesmas parábolas, mas com colorações diferentes. Porque o ensino é o mesmo, quem muda somos nós. O nosso olhar para as mesmas coisas passa a ter tonalidades diferentes. O povo da época era tão rude que foi capaz de colocar Jesus numa cruz. Aqueles que eram seus 12 seguidores, façamos aqui uma conta. Um traiu, outro negou, 9 fugiram,
Apenas um ficou com ele até o fim, que foi João Evangelista. E foi o único que não teve morte violenta, que não se deu em martírio, que morreu já velhinho, na ilha de Patmos, tendo escrito, além do seu evangelho, o texto do Apocalipse e 3 cartas universais. Então, veja, nós estamos num processo de amadurecimento. E diz o benfeitor Emmanuel que ainda hoje ele e outros espíritos que nós podemos considerar guias da humanidade estudam o evangelho no plano espiritual. Quanto mais a gente cresce, mais a gente vai se apercebendo de novos conteúdos. Por isso que na lição introdutória do livro Vinha de Luz, que a gente tem como um livro de páginas, uma página para de manhã, uma página para o culto, Emmanuel coloca: o evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Veja, o sol continua lá. Depende de nós ir se aquecendo mais e permitindo que esse sol brilhe sobre os nossos passos. Mas eu posso escolher por permanecer na escuridão. Mais um dia eu vou ser iluminado. Então isso aí depende muito da minha maturidade, dos meus esforços. Agora Jesus prossegue, como no Sermão do Cenáculo, lá no capítulo 14, versículo 6. O caminho, a verdade e a vida. Se a gente pudesse tirar um versículo como significativo desse sermão, seria esse. Eu sou o caminho. Por que o caminho? Porque para todos os lugares precisa de um caminho. Eu sou a verdade. Por que a verdade? Porque hoje a gente briga por verdades que são transitórias. Verdades políticas, verdades filosóficas, verdades mundanas, mas a verdade está comigo. Eu sou a vida. Por que a vida? Porque a vida não é a vida da carne, é a vida do espírito. E o maior milagre de Jesus não foi transformar água em vinho, não foi devolver a visão aos que não enxergavam, não foi multiplicar pães e peixes, foi no 3º dia ele retornar a Miriam de Migdol, a Maria de Magdala. Rabone, eu estou vivo, eu sou a ressurreição, dando mostras de que nós somos espíritos, ninguém morre. Então, o grande milagre de Jesus foi trazer a imortalidade, a proposta do amor e a proposta da paz. A gente fica pensando na nossa evolução e várias vezes já comentamos aqui hoje a nossa reação perante Jesus hoje, e não 2000 anos atrás, né? Fomos capazes de colocá-lo na cruz. Tomara que tenhamos a iluminação e o discernimento de hoje fazer diferente, né? Que não neguemos e não o condenemos como existe esse feito do passado que a gente, em algumas religiões, talvez se lembrem mais dessas coisas, do sofrimento, dos martírios, do que dos ensinamentos, né? A gente procura bastante dar evidência aquilo de bom que foi deixado, né? A mensagem pela qual nós trabalhamos hoje, né? Não pelo sofrimento que Cristo teve, sim pelo aquilo de bom que Ele nos deixou. Mas vamos passar para um de vocês, fazer um questionamento ao Rafael, para que a gente possa encerrar. Quem quiser fazer, incitá-lo aí algum comentário, o Floriano, o Henrique ou a Maria, aí o Rafael termina com esse comentário e depois a gente pede para ele fazer uma pequena oração de agradecimento para que a gente possa encerrar. Lembrando que a semana que vem, então, a gente vai ter a nossa amiga do Centro Eurípides Barçanufo, aqui de Pinda, Maria do Carmo, né? Vai estar com a gente falando do capítulo Comunhão de Pensamento. Aí não percam quarta-feira que vem, também bastante interessante. Se você puder dar uma lidinha, pegue na internet, Parábolas e Ensinos de Jesus, Comunhão de Pensamento. Será nosso tema da semana que vem. Henrique, Floriano, alguém quer abrir o microfone ou a gente passa para o Rafael novamente para ele fazer o encerramento? Rafael, eu fico imaginando Jesus conversando com todo mundo, sabe, meu filho? A multidão, tudo bem, todos juntos, era mais assim, mais difícil de chegar mesmo. Agora os 10, que devagarinho ele foi recrutando, de Pedro em diante, também era muito difícil para eles.
como você falou, a vida que levávamos, o contexto que vivia, né? Pois a gente, com tudo que temos material, que é permitido por Deus para tu viver, né? Você se perde, você fica mais nisso do que no espiritual, caminhando para o ano 3000. Agora, você imagina naquele tempo como era difícil. Por isso que o amor dele não dá para ser medido, né, meu filho? Não dá. E a firmeza e doçura que ele falava com os 10, sabendo que fraquejavam, mas que iam ser fortes. Já acreditava neles, né? Já eram escolhidos. Nada por acaso. Então, trazendo isso para hoje, porque na hora das dificuldades na nossa vida, a gente se perde, meu filho. A gente se perde, a gente chama, mas fraqueja pra caramba. Como fraqueja? Então, não estamos muito longe ainda, não. É mais vestimenta nós ainda. Verniz, né? Ainda é. Por isso temos que buscar. Como você falou, leituras toda hora, palestras toda hora, para a cabecinha não desviar, né? Não, o espírito vai para o outro lado. Não é verdade? Então, é uma persistência todo dia, não é mesmo? Que é muito gratificante, é muito bom. Graças a Deus, né, filho? Há um poeta aqui do Rio de Janeiro, ele nasceu com deficiência visual. Ele na vida poderia ter 2 caminhos. Reclamar a vida inteira. Eu não enxergo, não posso fazer o que todo mundo faz, mas ele escolheu o caminho do Cristo. Porque mesmo na sua deficiência visual, ele resolveu fazer versos e transformou os versos em músicas. E as suas músicas foram um alento para tantas outras pessoas. Ele subia nos palcos sem enxergar um palmo na sua frente. E em composições como esta, que eu vou falar aqui agora, ele nos lembrava das bem-aventuranças, nos lembrava do cenáculo, nos lembrava de Jesus amigo, dizendo, ele veio, pão da vida, luz do mundo. Tinha um olhar quente e profundo, e serena tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma, e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Com esses versos de Luiz Antônio Mileco, eu me recordo de Jesus, pedindo a ele, continue conosco. Que mesmo com os joelhos desconjuntados, nós queremos seguir-te, servir-te e dizer-te, já nesse quase 3º milênio, Ave Cristo. Os que anseiam pela glória de servir-te, hoje, mais uma vez, te glorificam e saúdam. Henrique, se você se manifestou aquela hora, você queria falar alguma coisa? Não, Val. Tá fechado. O Rafael falando, eu me lembrei também que o Divaldo, né, numa palestra, ele fala, a gente lembra logo do Gigante Deitado, né? E lembrei também de uma palestra do Divaldo, em que ele conta um caso de uma senhora que tinha esclerose lateral amiotrófica, né? E ela começa sentindo uma dormência nas pernas, aí chega a sofrer um acidente de carro, e aí começa dali para a bengala, para a cadeira de rodas, para a cama, e ela fica só movendo as pálpebras, ela se comunicava pelas pálpebras, né? E o Divaldo é chamado para dizer umas palavras de conforto a ela, e ele não sabia o que dizer, né, para uma pessoa nessa situação, porque ela já tinha solicitado a um advogado que providenciasse para ela fazer uma eutanásia, né? Para ela ser submetida à eutanásia. E Divaldo, então, se lembra do Cura d'Ars, né? Santo francês, que
tem mensagem no Evangelho, né? E que dizia para que se lembrasse, então, daqueles dias de alegria, do primeiro namorado, das flores que ela viu, né? Então, isso, é ver a beleza das coisas, né? Naquele momento difícil que a gente está atravessando, né? E como você falou desse irmão, né, que perdeu a visão, né? Esse poeta tão lindo aí. É a gente lembrar sempre dos momentos felizes, das alegrias que a gente teve na vida, né? Para que aquele momento que a gente está atravessando, né, seja só realmente uma porta que se abre para um futuro melhor, para a nossa vida que continua, né, e para que a gente não sofra esses momentos de tristeza e desilusão. Então, a gente vê, né, no Espiritismo quantos irmãos que deram esse exemplo. Às vezes a gente reclama de uma unha encravada, a gente reclama de uma dor numa articulação, né? E essas pessoas, com esse exemplo, né? Esse poema que você declamou aí para a gente, né? Tão lindo, né? E uma pessoa que podia estar, como você mesmo disse aí, podia estar reclamando, limitada. Então, foi isso que eu queria comentar, só, Walter. Que bom. Bom, como estamos no estudo democrático, Floriano quer se manifestar antes do Rafael fazer o comentário final e a gente encerrar? Rafael contando a respeito das limitações do senhor, eu lembrei de uma passagem de Madre Teresa de Calcutá, que ela foi numa estação de trem que estava em construção, e esse foi o momento do despertar dela. Um senhor que estava no chão pediu água para ela. Quando ela olhou para esse senhor, ela viu no rosto desse senhor o rosto de Jesus. Foi aí que ela viu e percebeu que a partir dali ela tinha que ajudar o próximo. Muito bom. Só lembrando ao pessoal que ficou interessado, quando nosso amigo Henrique citou o Gigante Deitado, procure na internet Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado. Para você que não conhece, bastante interessante a história desse nosso irmão. Rafael, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer tê-lo conosco. Suas palavras sempre são um alento para as pessoas que participam do programa, nos trouxe bastante boas interpretações e uma didática, como a Maria citou, muito bom para que a gente possa compreender essa mensagem tão profunda que até hoje, tanto tempo depois, ainda temos dificuldade de processar, vamos dizer assim, e trazer uma introspecção em cima dela. Não é fácil até hoje para nós, mas a gente vai tentando, estamos aqui para isso, né? Então, aqui, ó, a Márcia Lins acabou de falar isso mesmo, olha lá. Quanto mais assisto palestra, leio, estudo, me sinto mais forte. E quando esmoreço, vejo que não estou me dedicando tanto. Gratidão a todos, foi um ótimo aprendizado. É isso aí, Márcia. É o que a gente sente também. Quanto mais a gente estuda, parece que o buraco é mais fundo, né? É o que o povo fala, né? Então a gente vai aprendendo e vislumbra um horizonte atrás daquele conhecimento que a gente não imaginava. Então eu passo para o Rafael para ele fazer o encerramento nosso, então. Obrigado, viu, Rafael? Um grande abraço, que Deus o proteja. Eu te agradeço, Walter, agradeço Maria, agradeço Henrique, agradeço José Carlos, agradeço a TV IDEAC, a cada um dos amigos que nos acompanharam pelas redes sociais. Gente, vamos juntos. Não percamos a esperança. Os dias são difíceis, mas Jesus está conosco. Sigamos de mãos dadas, porque juntos, sobretudo com Jesus e os bons espíritos, nos dando esse suporte, nós podemos seguir em frente. Não desistam, porque a doutrina espírita traz todo um manancial de ensinos que trazem Jesus de volta para que a gente possa seguir em frente. Uma vez perguntaram para o Chico, Chico, o que é o Espiritismo? E Chico respondeu, uai, só, o Espiritismo é Jesus de novo no coração do povo. Vamos trazer Jesus para o nosso coração e vamos seguir em paz. Que essa paz entre nos vossos lares, extensivamente aos vossos familiares, e nós, agradecendo a Jesus, pedindo a Ele forças, possamos dar o nosso melhor contributo
sendo pessoas melhores e ajudando o mundo a ser melhor. Um beijo e até uma próxima.